Shalom, a paz a todos. Eu vou contar então o sonho que recebi agora. Eu tive o sonho e acordei, né? Com o sonho. E é totalmente espiritual, vai edificar a fé e aqueles que estão firmes na palavra, aqueles que estão firmes nas escrituras sagradas, vão enxergar coisas proféticas mesmo. Então vamos ouvir o sonho. Eu me encontrava num lugar como se fosse um sobrado grande. Não era plano, mas era um sobrado grande e tinha uma piscina nesse sobrado. Um piscinão enorme e várias pessoas dentro. Pessoas que eu não conhecia, conversando umas com as outras e como se tivesse líderes ali também, falando uns para os outros, né? Falando com alguns grupos ou pessoas que eles conheciam. E ali dentro tinham pessoas que eu conhecia, mas eu não identificava quem eram. E uma das pessoas que estava logo no começo da piscina, ela como se no início ela fizesse uma curva e depois fosse se estendendo de forma retangular. Mas no início é como se tivesse uma curva. E eu estava do lado de fora, até como se tivesse sem camisa, com roupa de banho também, que nem eles. E só de calção, de bermuda de praia, né? Mas era um piscinão. E ali uma das pessoas que eu conhecia no início da piscina me via assim e me chamava para dentro, né? Veio, acenava como que eu também tinha uma palavra para eles, porque ele tinha várias pessoas trazendo uma palavra e era diferente uma das outras, porém estavam todos juntos dentro do piscinão. Aí eu mergulhava mesmo lá, caía lá para dentro com alegria, porque aquelas pessoas me chamavam com alegria. E eu caía para dentro da piscina, eu mergulhava e ali naquelas pessoas que estavam no início da piscina, que já me conheciam e eu tinha falado de certa forma, eu não parava ali. Eu andava até o final do piscinão de forma retangular, né? Porque fazia uma curva no início. Aí eu ia reto na forma retangular que era esse piscinão. E ali eu passava por várias pessoas. E eu ia de encontro a algumas pessoas que é como se eu conhecesse ou que realmente iriam ouvir o que eu ia falar, que estavam lá no final do retângulo do piscinão. Aí quando eu chegava lá, eu começava a falar para essas pessoas e elas começavam a ouvir. E quando eu olhava à minha esquerda, eu via que tinha outras pessoas falando também com outras, mas eram como se fosse outros ensinamentos de outros líderes. E do nada, o Papa católico, do povo que é católico, que considera o Papa, né, como Papa deles, aparecia à minha esquerda, do nada, mas ele não estava lá. Era como se fosse de longe, ele aparecia lá, o Papa Francisco, né, como chamam os católicos, o Papa deles. Aparecia do lado, mas ele não estava lá. E trazia um panfleto para uma dessas pessoas, mesmo ela tendo, mesmo essas outras pessoas tendo ouvido outras palavras de seus líderes, ele trazia um panfleto e falava: é isso aqui a última palavra, é isso aqui que você vai receber, é isso aqui. Eles não traziam como uma imposição, mas era uma imposição, via isso claramente. Aí ele trazia aquele panfleto com uma imagem naquele panfleto, como se fosse uma imagem de madeira ou de pedra, em relevo, ali naquele panfleto. E trazia assim para a pessoa e era assim, dado, e eles recebiam, e era explicado que eles iriam receber, e não adiantava trazer uma outra palavra, uma outra interpretação, uma outra religião, mas era como se fossem várias denominações e religiões ali. Mas eu não via placa, eu não via os nomes, mas era como se estivessem todas ali dentro daquele piscinão. E eu estava ali observando aquilo, mas nada daquilo me afetava. E eu continuava falando a palavra, o evangelho puro, que eu sabia que eram as escrituras para aquela pessoa, mas eu não lembro o que eu falava. Mas eu sei que eu falava. E enquanto eu falava, o Papa Francisco não estava lá, mas era como se ele estivesse. Aí ele chegava para essa pessoa, e quando ele chegava para trazer aquele mesmo panfleto que ele tinha dado para outra lá, ele chegava para trazer para essa pessoa que era como se eu conhecesse, mas eu não sabia quem era.
Antes dele entregar o panfleto, essa pessoa ela falava algo da palavra que eu tinha dado. Ela questionava. Aí esse Papa Francisco ele falava a mesma coisa que tinha falado para o outro. Não considerava a palavra que ele tinha recebido, não considerava a questão que ele tinha feito e só repetia aquilo, que era aquilo que eles iam receber e iriam ouvir e ponto final. E dava aquele panfleto com aquela imagem em relevo, né? Uma imagem idólatra, né? De esculpida, eu não sei se era pedra ou madeira. E só que isso não afetava aquela pessoa porque ela já tinha ouvido a palavra. E eu continuava com ela ali, livre, leve e solto. Eles não conseguiam me afetar com aquela união. Eu entrava dentro da água e conseguia me safar ali dentro sem eles se dirigirem diretamente a mim. Só que existia um abafamento desse Papa Francisco e de outras pessoas para que eles não ouvissem a verdade, não a considerassem. Porque era uma preocupação em que eles recebessem o que o Papa Francisco trazia e se calassem, e era aquilo somente que eles iriam ouvir. Só que aquilo não me afetava. Eu estava bem do lado, perto, vendo e entendia isso. Aí, depois disso, eu continuava falando. E eu não tinha um panfleto ali, mas era como se aquilo que eu trouxesse da palavra do Eterno, das boas novas da salvação, da Bessorá, do Evangelho, né? Das Escrituras Sagradas, era como se transformasse num panfleto na mão daquela pessoa. E de fora desse galpão, desse sobrado, desse primeiro andar, desse piscinão, lá na pista, na rua, eu reparava que tinha uma pista, um asfalto, onde passava duas pessoas, né, na rua normal, só que essas pessoas eram desconhecidas das pessoas que estavam lá dentro do piscinão. Mas ela via eu falando para esse homem essa palavra do Evangelho, e de longe ela se preocupava em perguntar se era a mesma palavra. Não falava imposição, mas eu entendi como imposição. Aí perguntava se era a mesma palavra que o Papa Francisco tinha trazido, que eu estava falando para aquela pessoa. Aí essa pessoa olhava para o panfleto, só que eu não dava panfleto para ela, mas era como se eu tivesse falado, entregado um panfleto, uma palavra para ela, mas eu tinha falado mesmo, né, verbalmente. Mas se transformava em um panfleto e era escrituras sagradas. Era a palavra do Evangelho, pura e simples. Aí ele olhava para o panfleto e falava para as duas pessoas lá da rua, que eram estranhos para nós, mas eles eram da igreja, como se diz, católica, apostólica romana, só que era um outro nome lá, que eles falavam, que eu não sei identificar, era uma outra denominação, outra nomenclatura, era como se fosse o nome de uma nova religião, mas era como se fosse a mesma coisa da igreja católica apostólica romana, mas com uma imposição, era como se fosse de uma forma suave. Eles não diziam que era imposição, mas que era aquilo que eles receberiam e iriam ouvir, sem questionamento, sem citar a questão de uma outra palavra, uma outra interpretação, ou da própria escritura do Evangelho. Era aquilo que eles iriam receber e ouvir, e que eles iriam trazer e ensinar. Não era aquela parte da escritura ou do Evangelho que aquele homem já tinha ouvido. E ele nem deixou, nem deu crédito, nem conversa à questão que ele fez. Então, essas duas pessoas, quando passavam na rua, e quando viam falando para essa pessoa a palavra, elas se preocupavam tanto em perguntar se era a mesma coisa que o Papa Francisco tinha trazido, para que essa pessoa não ouvisse a verdade. E outras pessoas ali também, mas ouvissem somente e recebessem somente aquilo que o Papa Francisco estava trazendo. Era a imagem dele que aparecia lá, sem ele estar lá, como se fossem outras pessoas. E quando essas duas pessoas da rua, que pelo que eu entendi, já eram adeptas dessa nova mensagem do Papa Francisco, da nova religião deles, elas eram adeptas e se preocupavam
com que a pessoa escutava. Ou seja, elas mostravam claramente uma preocupação que eles não ouvissem uma outra interpretação, só aquilo que o Papa Francisco trazia. E perguntavam. Aí, nesse momento, tudo que eu tinha falado para essa pessoa se transformava num panfleto, e ele olhava para o panfleto e respondia às duas pessoas lá na rua que não era aquilo que o Papa Francisco tinha trazido. E eu percebia que essa pessoa começava a raciocinar e ver que eles estavam com essa preocupação. E era um negócio muito forte, uma sinergia, um corpo assim de diferentes ideias e se misturando e no final acabando recebendo aquela imposição que eles não traziam como imposição, era suavemente, mas aquilo acontecia de uma forma suave, mas era algo muito forte, uma massa de manobra muito forte, uma energia muito forte assim, para impedir que as pessoas ouvissem o evangelho, as boas novas. Não, era algo tão assim, de uma forma mais simples, ignorante, mas de uma forma suave, mas era ignorante no sentido que a pessoa não desse crédito a uma outra palavra, não considerasse nenhuma outra palavra e nem questionasse através de uma outra palavra, mas simplesmente recebesse aquela mensagem ou aquele panfleto com aquela imagem em relevo, sem questionar, e se conformasse com aquilo. Era como se ele falasse assim: é isso que eu estou trazendo, é isso que vocês vão receber, e se conformem. E essa pessoa com que eu já tinha falado a palavra, ela raciocinava, ela conseguia pensar e ver que tanto pessoas que estavam dentro do piscinão e fora do piscinão, lá na rua, que eram pessoas estranhas, não estavam juntas ali, elas se preocupavam em que outros recebessem aquela mesma mensagem do Papa Francisco sem questionar e se conformassem com aquilo. Ela pensava por quê? Porque ela já tinha ouvido a verdade que eu tinha falado. E aquela verdade tinha se transformado num panfleto nas mãos dela. E eu estava bem perto ali e livre, leve e solto. Eu não era influenciado pela mensagem do Papa Francisco, nem pelas ideias que os outros estavam falando, que as outras pessoas estavam falando. Só que, infelizmente, as outras pessoas, mesmo tendo ideias diferentes, elas acabavam se submetendo ao que o Papa Francisco estava trazendo naquele panfleto, com a imagem em relevo no panfleto. E chegava até a pessoa que eu estava falando. E eu já tinha falado lá no começo do piscinão. Só que não mostrava eu falando. Eram pessoas que eu conhecia. Eu pulava lá para a água, porque tinha várias ideias ali, palavras diferentes. Só que depois, no final, o Papa Francisco via. Não, ele não estava lá, mas a imagem dele aparecia lá. E via fazendo aquela cobertura com a mensagem dele. E quando chegava na última pessoa, no final do piscinão, ela questionava com a palavra que já tinha recebido. E ele não dava crédito, não considerava e nem respondia. Ele trazia a mesma coisa, que era aquilo que eles iriam receber, que eles iriam trazer, eles tinham que se conformar com aquilo. E nisto, eu via bem claro eles, tanto o Papa Francisco como as pessoas na rua, e eu sentia, eu tinha esse discernimento que, é claro, vocês que conhecem as escrituras e se aprofundam, estudam os vídeos do canal e também leem a Bíblia individualmente, oram, vocês vão perceber que existem coisas que são até de sinais proféticos das escrituras, de Apocalipse, da besta que sobe do mar, o que significa as águas, né? Onde a besta está sentada. O anjo deu a interpretação. São povos, nações e línguas. E ali eu via várias pessoas com ideias diferentes. Só que assim, nós estamos também dentre esses povos. Porém, nem todos recebem essa cobertura deles. Porém, eles querem trazer essa cobertura por todos, né? É realmente a religião da besta. E eu percebia isso. Só que eu sentia no meu coração uma liberdade
que eu pulava dentro da água e eles não me afetavam, eu ia até o final e eu não recebia aquilo, eu estava livre. E eles não se direcionavam direto a mim, eram as pessoas. Eram as pessoas. Eles não conseguiam chegar a mim. Só que eu conseguia chegar naquelas pessoas, porém não eram todas que davam ouvidos. Não eram todas que chegavam a conhecer, mas algumas davam ouvido e conheciam e conseguiam questionar e reparar, ter esse discernimento que todos eles e até as pessoas que não conhecíamos nas ruas, quando perguntavam, se preocupavam de uma forma assim, muito forte, em que a pessoa não ouvisse uma outra palavra, e que se a pessoa estivesse ouvindo uma outra palavra, ela não desse importância àquilo, porque eles só pensavam e davam importância naquilo que o Papa Francisco estava trazendo, com aquela mensagem, com a imagem em relevo. Porém, não me afetava, e aquela pessoa que ouvia o que eu falava lá, da palavra do Evangelho, das Boas Novas, de forma simples e pura, ele também não era afetado, ele tinha o discernimento. Aí era quando eu percebia que ele poderia ser salvo, tinha tudo para ser salvo, aí ele teria que escolher. Ele teria que escolher. E eu vi essa cobertura, essa sinergia muito forte dele se preocupando em que a pessoa, se estivesse ouvindo outra palavra, não fosse uma outra ideia a não ser a desse Papa Francisco católico deles aí. Porém, eles não conseguiam evitar que a verdade, o evangelho fosse falado. Eles só se preocupavam que fosse a do Papa Francisco. Mas eles não conseguiam evitar o que eu estava falando. Mas se preocupavam. E nisso, as pessoas que ouviam, elas percebiam essa preocupação deles, em que eles não ouvissem o evangelho ali em si, das escrituras sagradas, né? As boas novas, do que está escrito mesmo, mas sim o que a religião que estava sendo representado pelo Papa Francisco ali, e que ele aparecia do nada, mas não era ele. Ele não estava ali, mas aparecia ali. Era isso que eles se preocupavam. Que eles todos, né, ali, se submetessem a ouvir aquilo que o Papa Francisco trouxesse. Era isso que era importante para eles. Eles faziam isso. Eles davam a entender isso, que era importante para eles isso. Para pessoas comuns nas ruas e ali dentro do piscinão, dessas águas, que eu entendo que ali águas são povos e nações, né? E pessoas já tinham ouvido, só que outras não. Infelizmente, a imposição não usava o nome de imposição, mas vinha sobre todos. Mas quem tinha ouvido a palavra, o Evangelho, as Boas Novas, conseguia ter discernimento e não caía naquilo que ele trazia diretamente. Outros recebiam diretamente. Só que aqueles que já tinham ouvido a palavra conseguiam pensar, conseguiam ter o discernimento que o Papa Francisco trazia isso, que era só aquilo que ele iria trazer, que iriam ouvir e tinham que se conformar. Quem ouvia as Boas Novas tinha esse discernimento, que era isso que eles queriam. E não era a palavra que eu tinha falado ali das Escrituras que eles iriam trazer. Eles tinham esse discernimento. Tanto que a pessoa lá na rua aparecia. Era uma luta assim, não digo agredindo as pessoas, mas espiritual. E quando eu via isso tudo e entendia isso tudo, nossa, foram poucos segundos, como se fossem segundos ou poucos minutos, mas eu estou contando aqui para vocês e já vai quase em 20 minutos, vai passar até. Eu enxergava isso tudo e eu ia acabando acordando. Quer dizer, eu acabei acordando, né? Depois disso tudo, eu me percebi acordando e eu não tinha falado nada dessa nova religião, mas quando eu ia acordando, vi uma palavra na minha mente querendo dobrar a minha língua na conjugação da primeira pessoa do singular, como se fosse eu, mas não era eu. E vinha assim, para eu falar, eu falei conforme a Igreja Católica, uma voz bem grave e grossa, querendo impor isso para eu falar, só que não, eu não tinha falado nada disso.
Eu não tinha falado nada disso. Era o evangelho do fardo leve e do jugo suave. E quando eu ia acordando, vinha isso, querendo me sobrepor, sabe? Impor sobre mim também, quando eu ia acordando. Aí, quando eu ia acordando, vinha essa palavra na minha cabeça. Eu falei, como se fosse para eu repetir, eu falar, né? Só que aí, quando eu ia acordando e ouvindo isso, aí eu mesmo falava o contrário. Eu não falei nada da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu procurei contradizer isso que veio na minha cabeça. Porque quando eu ia acordando, essa sinergia quis, de uma forma de imposição, dobrar o que eu falei. Só que eu não falei por eles. Eu falei a palavra do Evangelho simples e puro. Estão entendendo? Ele é como se queria forçadamente que eu desse crédito a eles e não falasse realmente a verdade que eu tinha falado. E em vez de dizer do que eu falei, da verdade que eu tinha falado, quando eu acordei, essa frase veio trazendo esse entendimento para mim, que era como se eu tivesse que omitir e não dar crédito à verdade que eu tinha falado. E mesmo que eu tenha falado a verdade, no final eu falasse que eu falei pela Igreja Católica Apostólica Romana. E eu não defendi ela, eu não falei isso. Aí, quando eu acordei, eu falei ao contrário. Porque veio na minha mente eu acordando como se fosse para falar isso. E eu não falei. Eu segurei a minha boca. E quando eu acordei mesmo, que eu abri os olhos, aí eu falei o contrário. Porque eu sei que o Eterno mostrou algo e espiritualmente há um conflito, né? Há um conflito. Uma batalha espiritual. E eu falei ao contrário. Porque lá no sonho ele não conseguia me sobrepor. Mas quando eu fui acordando, tudo aquilo que eu tinha falado, que é em prol da glória do Eterno, do nosso Salvador, o Messias que morreu e ressuscitou e que em breve voltará, queria que, só em falar que fosse da Igreja Apostólica Romana, eu perderia o crédito e não seria de louvor ao Eterno. Seria de glória a ela. Ou seja, as ideias diferentes daquelas pessoas que estavam dentro do piscinão, se eles recebessem desse glória à Igreja Católica, tudo que eles tinham falado ali, mesmo que sejam diferentes da Igreja Católica, só que lá no sonho era um outro nome, tudo que eles tinham dado de diferente cairia por terra, porque a glória iria para a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim eu acordei ouvindo, mas no sonho era um outro nome que eu não consigo identificar, era o nome de uma outra religião. E eu via lá no panfleto o relevo de uma imagem, né? Esculpida como se fosse em madeira ou em pedra. Então foi isso o sonho, e eu sei que dá para entender mais coisas daí, mas o Eterno me deu um discernimento e eu já trouxe para vocês ao mesmo tempo que relatei o sonho, né? E eu fiquei impactado, eu estou impactado porque isso já existe de certa forma no mundo e pode realmente se intensificar nessa forma que eu vi nesse sonho. E realmente a verdade tem que ser dita e vai realmente se confrontar de uma forma espiritual com a religião do mundo. E mesmo que ali, quando a gente traga a palavra, eles não nos afetem com a sua religião, espiritualmente eles vão tentar nos enfrentar. Espiritualmente, né? Como se fosse com o próprio diabo. E a gente tem que estar firme, entende? Temos que estar firme, né? Tem até uma palavra que está escrita, estáis pois firme, né? Que o apóstolo Paulo trouxe. E realmente, nós, quando trazemos uma palavra do Eterno, temos que manter aquela palavra e não renunciá-la. Não dar glória a uma denominação ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque mesmo que você tenha trazido uma verdade, se você falar que falou por ela, aquilo ali vai perder o teor e o propósito pelo qual foi falado não surgirá nenhum efeito. Estou entendendo? Então, não poderão realmente
espiritualmente e fisicamente se dobrar a essa nova religião que virá. E mesmo que não seja uma nova religião, a essa sagacidade de uma sinergia. Sinergia é uma união de várias energias, né? De várias pessoas que montam aquela movimento, aquela coisa unida, junta, né? Uma torcida de futebol, por exemplo, que se une, grita, tem aqueles brados, né? Era uma força muito grande. Só que quando a gente trazia a palavra, eu lembro quando eu falava a palavra, eu não sentia nada sobre mim, nada mesmo. Vinha me tentar, não recebo como tentação, mas vinha tentar me forçar, me lesar, né? Era como se tentasse me lesar para que eu desse glória a ela de tudo que eu tinha falado, só que eu não fiz isso porque a palavra do Altíssimo era o evangelho puro e simples que eu tinha falado, não tinha nada a ver com a religião deles. Quando eu ia acordando, vinha essa palavra sobre mim, ou seja, não me conseguia sobrepor no sonho, mas quando eu ia acordando, me tentava, mas eu não recebia como tentação, porque eu conseguia confrontar. Quando eu acordei, eu falava ao contrário, eu tinha o discernimento que vinha na minha cabeça, mas não era a minha palavra, não era o meu eu que iria falar o que eu tinha falado. Eu recusava, entende, gente? Então, se quiserem compartilhar, e para deixar registrado, foi hoje, sexta-feira, dia 22 de março de 2019, que eu tive esse sonho. Se quiserem compartilhar com pessoas que são pacíficas, né? Podem compartilhar em diversos grupos. E que o Eterno abençoe a todos, no nome que está acima de todo nome, no nome do verdadeiro caminho, da verdade e da vida. Como ele disse, o seu caminho é a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele falou. Não é através de uma religião, não é através de um decreto, é através do Consolador, do Messias Redentor, que chegamos ao Pai Celestial, ao Pai Nosso que está nos céus. Então que o Eterno abençoe a todos, e este é o sonho. Está entregue para edificação, testemunho e fortalecimento da fé dos irmãos. Shalom, paz a todos.